Ontem, dia 12 de maio, a gente teve a aprovação na Câmara dos Deputados do PL 3729 de 2004, que tenta regulamentar o licenciamento ambiental. Esse PL está sendo super polêmico, porque ele foi aprovado sem grande conversa com o setor público, fora do Congresso, né? Ele não foi discutido com associações, não foi discutido com a população, não foi discutido com outras casas, e especialistas têm dito que é um dos piores textos para o licenciamento ambiental que já foram propostos. Uma das coisas que esse projeto de lei traz é que ele transfere a competência da União, né, do governo federal, para os governos estaduais e municipais. Ou seja, um empreendimento pode ser, de repente, licenciado apenas na esfera municipal e estadual. E tem um problema, que quanto mais local a esfera pública, né, tipo, no município, você tem mais acesso aos políticos, aos vereadores, às pessoas que moram na cidade. Então é muito complicado para uma pessoa, de repente, que mora na mesma cidade que o empreendedor, e que talvez esse empreendedor use de algumas táticas de intimidação, que esse órgão municipal ele barre uma obra ou que ele coloque as condicionantes necessárias. Então isso é bem preocupante já. Outra coisa que permite a adoção por adesão e compromisso, que é meio que uma autodeclaração do empreendimento. É meio que você escrever uma carta para o órgão ambiental falando assim, eu sei quais são os problemas do meu empreendimento, são esses, e eu estou resolvendo tudo. É meio que, tipo, o governo e a população vão ter que acreditar que nessa licença de adesão e compromisso, que o empreendedor realmente vai cumprir com todas as normas e ele vai estar preparado para qualquer tipo de problema ambiental que venha acontecer, problema social, qualquer problema de impacto na vida das pessoas. O que mais? Outra coisa super polêmica é que esse projeto de lei, ele quer retirar a necessidade de consulta de povos indígenas e quilombolas que ainda não tenham a sua terra demarcada. A gente está falando disso num momento em que a gente tem um governo que, desde antes de ser eleito, ele já se propôs a não demarcar nem 1 centímetro de terra a mais para indígena nem para quilombola. A gente tem que 80 das terras quilombolas que se conhece no Brasil, 84% ainda estão em processo de reconhecimento. E das terras indígenas, 41% ainda estão em processo de demarcação. Ou seja, a grande maioria dos quilombos pode ser afetada por empreendimento sem ter a chance de ser consultado, e quase metade das terras indígenas pode ser afetada sem ser consultada. Isso é super grave, considerando todo o contexto do governo federal. Assim, são muitas barbáries e muito o setor ruralista, o setor de grandes empreendimentos, eles reclamam muito da falta de seriedade dos órgãos ambientais para a gente ter a aprovação dos licenciamentos, avaliação dos empreendimentos, reclama de ser burocrático, mas quando a gente vê que mesmo no momento atual, que a gente tem um processo de licenciamento ambiental, que é considerado moroso e muito preciosista e muito detalhista, a gente mora no Brasil em que a gente teve Brumadinho e Mariana. A gente teve acidentes de barragens sérios. E essas barragens de rejeito são um dos tipos de empreendimentos que estão liberadas, estão dispensadas de licenciamento. São muitos empreendimentos, muitas categorias, estão cerca de 13 categorias de empreendimento. E, sem falar nisso, a gente tem também Belo Monte, que é uma obra que
pelo licenciamento ainda se conseguiu se interferir, mas a vontade do governo de realizar aquilo conseguiu prevalecer. E é um empreendimento que não me parece, tenho ouvido pouco, de que realmente trouxe benefício e que teve seríssimos problemas sociais, ambientais. A gente tem a questão de Altamira, que hoje em dia é uma das cidades mais violentas lá da região norte, que é causada por conta de que toda essa situação de violência foi causada pelo empreendimento, né, pela construção de Belo Monte. Então, eu acho que assim, a gente precisa ficar muito atento. Agora esse projeto de lei vai passar para o Senado e a gente precisa muito se mobilizar para que o Senado vete, para que o Senado não deixe passar. Porque a gente está num momento de crise sanitária, da epidemia, em que poucas pessoas reconhecem que a gente está sendo atacado, né? Está sendo contaminado por um vírus, que existem grandes indicativos que é uma zoonose, né, que veio de algum animal, e que essa zoonose veio para a população humana por conta de pressão ambiental. Tem a floresta, que tem um pool de bactérias e vírus e fungos e outras coisas que a gente não entra em contato quando a gente desmata. A gente entra em contato com esses animais quando a gente pega animais silvestres e vende, leva para virar animal de estimação, o que é super errado, ou para se alimentar. A gente fica em contato com isso e esses vírus, bactérias, fungos, micro-organismos podem gerar doenças que a gente não sabe e podem causar todo esse alvoroço. E a gente, no momento em que a gente tem aumento do desmatamento, a gente tem uma crise hídrica, pelo menos aqui no Sudeste, em São Paulo, batendo a porta. A gente não olha para isso com um aspecto ambiental, que a gente precisa de conservação dos cursos de rio, das margens, das matas ciliares, preservação de nascente, recuperação de nascentes. E a gente deixar passar, mas isso é extremamente complicado. E essa reclamação de que o processo é muito moroso e atrapalha o desenvolvimento do país, o problema não é necessariamente a lei, é que os órgãos fiscalizadores estão sucateados. Não existe mais concurso para IBAMA, não existe mais concurso para ICMBio. Como é que essas agências, que esses institutos vão conseguir fazer o trabalho deles? Então, é uma grande falácia dizer que a gente precisa disso. Há alguns anos atrás, a gente teve um novo Código Florestal que prometeu vamos deixar mais fácil a lei para que ela consiga ser executada, e a gente não teve grandes melhorias. Então, é meio que um desabafo, um certo pedido um apelo para que vocês acompanhem isso e, se necessário, se posicionem, porque não está fácil. A gente tem as mudanças climáticas aí que já estão em um processo, a gente tem um colapso ambiental e a gente não está sequer discutindo isso, e aqui no Brasil a gente tem falado em destruir mais, com uma desculpa de que isso é o desenvolvimento, enquanto esse desenvolvimento enche o bolso de empreendedores e deixa para o resto da população todos os impactos ambientais que a gente tem que pagar. Então é isso, espero que vocês fiquem de olho em mais essa boiada que está passando.